Gente, hoje eu vim ensinar vocês a fazerem esse pão sem ovos e sem leite também, que fica super macio, muito gostoso e que cresce bem essa massa. Então vamos lá pro passo a passo? Bora lá aprender. Então, para começar essa receita, vocês vão precisar de um pacotinho de fermento próprio para pão, 10 gramas, tá? Vão despejar aí dentro do recipiente de vocês o sachê. Esse fermento é bem fácil de encontrar, qualquer mercado tem, tá? Fez isso, agora vocês vão colocar 4 colheres de açúcar. Dá uma misturadinha com esses dois ingredientes, tá? A única coisa que vocês nunca vão poder fazer, gente, que foi a forma como eu aprendi, é que não se deve colocar o sal antes do açúcar, que isso pode queimar o fermento. E aí você acaba perdendo o fermento. Então, sempre mistura o fermento junto com o açúcar e o leite ou a água, né? Nesse caso aqui, essa receita vai ser feita com água, tá? Eu tenho separadinho aqui 550 ml de água para essa receita. Vocês vão fazer uma breve mistura, então, com a água, o fermento e o açúcar. Detalhe, essa água, ela tá levemente morna, tá? Ela tá em ponto de mamadeira. Quem conhece aí? É aquele ponto que você coloca o dedo, mas não queima, tá? Não pode estar muito quente e também não pode estar fria. Ela tem que estar um pontinho mais morninha mesmo, tá, gente? Porque senão vai queimar o seu fermento e não vai dar certo o pão. Agora eu vou colocar aqui uma colher de chá de sal, tá? Uma colher de chá, pode ser cheinha, tá? Senão vai ficar sem sal a sua receita. Não precisa ser tão rasa. Vocês vão misturar esses ingredientes ali e aí sim a gente vai começar a adicionar o trigo. Aqui eu tenho 1 quilo de trigo para fazer 2 pães, tá? Então eu vou colocar aos poucos aqui dentro do recipiente. Vou colocar umas 2, 3 colheradas e aí misturo e assim por diante. Detalhe importantíssimo, gente. Nesse momento que vocês estão adicionando o trigo aqui na massa, vocês já podem colocar o óleo também, tá? É 60 ml de óleo que vai aí na receita. Eu lembrei um pouquinho depois e acabei colocando depois o óleo, mas coloquei, tá? Só que nesse momento, enquanto vocês estão misturando, ainda começando a misturar a massa, fica muito mais fácil do óleo incorporar junto com os outros ingredientes, né? Eu coloquei quando a massa já estava toda batida ali, misturada, né? Então, ficou um pouco mais difícil do óleo entrar na massa, mas mesmo assim deu certo. Então, esse é o momento onde eu coloco o óleo. Olha só, eu já tinha misturado toda a massa, mas tinha esquecido do óleo. E não tem como ficar sem óleo na massa, tá? Aqui eu já tinha misturado, então, com o óleo e foi nesse ponto que ela chegou, olha só. Ela fica num ponto, assim, de massinha. Ela não pode ficar muito grudenta na mão, mas ela também não fica tão sequinha, tá, gente? Então, eu vou deixar agora descansar essa massa por uns 20, 30 minutos. E aí sim a gente vem, então, formar os pães, né? A gente vem dar formato nos pães, então. Sovar e fazer o formatinho, então. Bora lá. Detalhe, gente, deixem sempre bem coberto, tá? A massa de vocês enquanto ela estiver descansando ou depois que ela estiver crescendo. Deixa bem fechadinho, um ambiente quanto mais quentinho possível e sem vento, melhor para sua massa. E agora eu vou ensinar vocês a fazerem um desmoldante caseiro que facilita bastante na hora de vocês untarem as formas de vocês para colocarem os pães, né? Então assim, vocês já podem deixar preparadinho num potinho e só usar depois. A misturinha aqui é 1 colher de trigo, 1 colher de margarina e 1 colher de óleo. Isso aqui vai virar uma pastinha, que vai então ser usada nas formas. Depois que virar essa pastinha aqui, ó, simples, gente, é só vocês pegarem um pedaço de papel toalha ou pegarem aquele pincel de espalhar gema, sabe? Que a gente utiliza bastante na culinária. Eu vou mostrar aqui pra vocês que eu tenho ela, ó. Eu espalho por toda a forma essa misturinha, não precisa colocar trigo por cima, tá? Que daí já tá tudo certo.
Agora eu vou começar a fazer a massa, então, que já tá descansando faz uns 30 minutinhos, tá? Então, aqui em cima da mesa, porque eu não tenho aquela bancada de mármore, né? Essa mesa que ela é de vidro, porém ela é bem resistente, ela é bem grossa, então eu consigo sovar a massa aqui na minha mesa, tá? Eu higienizei com álcool, deixei secar, tá bem higienizado. E agora sim, eu vou começar, então, a mexer com a massa. Aqui está a massa, então, com 30 minutos de descanso, tá? Ela já cresceu um pouco, mas não precisa deixar muito tempo crescendo, tá? Porque eles vão crescer depois, ainda quando já estiverem no formato de pão lá na forma. Vamos lá. Um detalhe, gente, uma dica aí para vocês. Separem um pouquinho no potinho amido de milho, maisena, que isso aí vai servir como melhorador de massa para a massa de vocês, tá? Vocês vão ver que ela vai ficar mais lisinha e mais fácil até de sovar. Eu comecei a fazer isso há pouco tempo e realmente gostei muito dessa dica que eu aprendi, que me ajudou bastante a deixar a massa mais lisinha e mais fácil de sovar mesmo, tá? Então, aqui em cima da mesa eu coloquei um pouquinho de maisena também e vou abrir a massa aqui, vou sovar a massa em cima dessa maisena. Um detalhe que eu quero compartilhar com vocês, gente, eu tô utilizando uma mão aqui para sovar a massa e a outra que eu estou segurando o celular, eu estou com luvas, tá? Eu não pego no celular para depois contaminar a massa, tá? Então, agora, essa mão ali eu estava utilizando a luva e agora, como eu peguei com a outra mão, eu também estou com luva na outra mão. Então, sempre que eu preciso pegar no celular, eu coloco a luva, tá? E deixo as luvinhas um pouco mais de lado ali na mesa. Agora eu tirei a luvinha, né? Então, vou sovar essa massa por mais ou menos uns 7 a 8 minutinhos, por aí. Até uns 10 minutinhos a gente vai sovar, tá? Agora eu vou cortar essa massa ao meio para fazer os dois pães, né? Porém, eu vou pesar aqui na maquininha, eu tenho a maquininha de pesar, então fica mais exato, né? A pesagem daí da massa, e aí os pães crescem mais uniformes, né? Mais parecidos no tamanho. Aqui eu achei que tava cortado até que parecido no peso, mas ali na balança deu diferença. Uma tava com 700 e poucas gramas e a outra tava com 900 e poucas gramas. Então eu consertei, tirei um pouquinho da que tava mais pesada, coloquei na que tava mais leve e aí sim elas ficaram com o peso bem parecido, que ficou ali em torno de 840 gramas, tá? Então, aqui eu já tinha corrigido, né, a pesagem das duas massas, e elas ficaram, então, uma com 842 gramas e a outra 841 gramas. Então, o tamanho delas ficou exato ali, né, praticamente perfeito a pesagem das duas para cada lado. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou separar aqui uma das massas que eu vou abrir já para fazer o formato de pão e a outra que eu não vou usar agora, eu vou passar um pouco de amido de milho, né, a maisena, vou passar um pouquinho por cima e vou deixar ela protegida para ela não ressecar, porque se a massa fica muito tempo parada, ela vai criando uma casquinha por cima, tá? Então, passa um pouquinho de maisena, deixa ela protegida ali dentro do recipiente, cobre ali o recipiente e aí a gente vai então abrir a primeira massa, tá? Esse momento aqui, gente, para quem tem cilindro, é o momento que vai cilindrar, tá? Passa aí umas 10 vezes mais ou menos no cilindro, para ela ficar bem lisinha. Como eu não tenho cilindro, vou abrir na raça mesmo, né? No muque, aqui no braço. Então, vou passar aqui na frente, vou passar atrás, vou deixar essa massa mais lisinha que eu conseguir deixar, né? E aí sim, a gente vai dar continuidade, né? Então agora eu só abro de um lado, abro do outro, até ela ficar bem lisinha. E aí sim, eu vou dar o formatinho de pão, olha só. Vocês deixam ela com um pouquinho de bico para baixo, que nem esse biquinho que tá aqui, ó. E aí ela vai dando esse formato do ladinho, esses desenhinhos do lado, tá? Daí vai ficando no formatinho, então, do pão, com esses desenhinhos do lado que fica bem bonito depois que o pão cresce, tá?
As massas já estão enroladinhas aqui dentro da forma e agora eu vou levar para crescer, tá? Essa massa pode levar de 1 hora até 2 horas, 2 horas e meia para crescer, dependendo da temperatura de onde você mora, tá? Eu vou mostrar para vocês como que eu faço para elas crescerem. Coloco dentro do forno quando tá um pouquinho mais frio. Aqui tá em torno de uns 18 graus hoje a 20 graus mais ou menos, então não tá tão frio. Mas eu coloco dentro do forno para crescer e ali embaixo tem uma forma. Essa é uma dica que eu quero dar para vocês. Se você mora num ambiente muito frio, coloca uma água quente dentro dessa forma para ela poder aquecer o forno por dentro e daí vai ajudar no crescimento. Não tem problema, tá? Coloca um paninho ali por cima e aí vai crescer assim, olha só. Aqui eu não cheguei a colocar água dentro da forma porque não tá tão frio, né? Então, eles cresceram bem, né? Os pães cresceram bem, tá? Sem a água. Mas faça isso que eu falei pra vocês, colocar água quente se estiver bem frio aí. E aí vocês cobrem com um paninho de prato limpinho e aí vai dar super certo como deu aqui, tá bom? Por aqui, os meus pães levaram 1 hora e meia para ficar desse tamanho, tá? Mas como eu falei, se ficar muito frio aí onde você mora, vai demorar um pouquinho mais. Agora, gente, eu vou passar um pouquinho de leite em cima do pão, tá? Na massa não vai leite, mas aqui eu vou passar um pouquinho de leite somente para levar ao forno, tá? Mas quem não quer pôr leite, não precisa. Pode levar ele assim mesmo, sem leite, sem ovo ali, que tem gente que passa ovo também, né? A gema do ovo com um pouquinho de leite para deixar o pão mais douradinho e não correr o risco de ficar muito crocante a casquinha, né? Então aqui eu tô passando o leite, mas não tem necessidade caso você não queira, tá bom? Pode levar ele pro forno direto, sem passar nada por cima, que vai dar super certo também. Uma dica que eu quero dar para vocês também, tá, gente? Eu só tirei os pães do forno porque eu vou passar o leite. Mas se você não vai passar a gema de ovo com leite ou só o leite, não tem necessidade de tirar os pães de dentro do forno, tá? Assim evita até que eles peguem vento, porque se a massa que estiver crescendo, né, pegar vento, ela corre o risco de afundar. Então, sempre que vocês forem fazer pão, façam num ambiente o mais fechadinho possível, para que não pegue vento. Aqui os meus pães já assaram, ficaram no forno mais ou menos 35 minutos, 35 a 40 minutos, tá? A 200 graus. Mas é aquela coisa, né, gente? Muda muito de forno para forno e que tipo de forno você vai utilizar. Por aqui eu usei o fogão a gás mesmo, então foi no forno convencional, não é forninho, né, elétrico. Então, assim, se você vê que a massa já tá ficando bem douradinha, aí você escolhe o ponto que você quer. Mais branquinho, esse daqui é o ponto que eu gosto, nem tão moreninho e nem tão branquinho, é o médio, né? Mas se eu quisesse ele mais douradinho ainda, mais escurinho, eu poderia deixar mais uns 7 minutinhos ali que ele ia escurecer um pouquinho mais. Ou se você quer ele bem clarinho, tira ele um pouquinho antes, tá? Olha só como que ele fica por baixo, gente. Ele fica bem douradinho e ao mesmo tempo branquinho, tá? Então esse aqui é o ponto ideal para mim, pro meu gosto, né? Mas aquilo que eu falei para vocês, fica ao gosto de vocês. Só tem que ficar de olho para não queimar ou para ficar branquinho demais e acabar ficando cru. Olha só, cortei as fatias aqui para vocês e, gente, olha a maciez dessa massa. Olha isso. Super macio, super molinho, né? E tá perfeito, gente. A quantidade, assim, de sal, de açúcar na massa ficou ideal. Façam que vocês não vão se arrepender, vocês vão amar essa receita. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se vocês gostaram desses pães, então, deixa seu like aqui pra mim. Se inscreve no canal, porque isso me ajuda muito, muito, tá? O canal a crescer. E é isso, gente. Muito obrigada, então, a todos vocês. Até a nossa próxima receita. Tchau, tchau!